Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós começamos a falar sobre as características da fé. E a primeira característica que o nosso catecismo apresenta, no parágrafo 153, é que a fé é uma graça. A fé é dom de Deus. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus lhe responde que essa revelação lhe veio não da carne ou do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. É nessa ocasião que Jesus dá a Pedro as chaves, da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem dizem os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro toma a dianteira e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. A fé, portanto, é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. O nosso catecismo cita a Dei Verbum, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, sobre a Palavra de Deus. Para que se possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus. A graça que provê e socorre. É necessária a ajuda do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus. Abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença na verdade. Bom, a fé, então, é dom de Deus. Mas no parágrafo 154, o nosso catecismo vai falar do complemento dessa verdade. A fé também é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Certo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Senão poderia dar a impressão, já que a fé é dom de Deus, que todo aquele que crê se torna uma espécie de marionete, É o Espírito Santo conduzindo, como eu já tive a oportunidade de dizer, que a inspiração bíblica é completamente diferente, por exemplo, de uma psicografia. Acho que todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ver na televisão histórias de um médium que diz que incorpora uma entidade, o espírito de alguém, a alma de alguém que já morreu, e então ele começa a escrever conduzido por aquele espírito, por aquela alma. Não é assim a inspiração bíblica. A inspiração bíblica é Deus assumindo a responsabilidade de tudo que está escrito na Bíblia, mas o autor humano conserva toda a sua liberdade. As cartas de Paulo são cartas de Paulo. O Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus, não é de São Marcos. O Evangelho de São João tem o seu autor próprio. E, no entanto, Deus é a garantia de que esses autores escreveram aquilo que Ele mesmo queria para a nossa salvação. Assim, crer é sempre um ato divino. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Porém, crer também é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Vejam, meus queridos, isso aqui é muito importante, porque vai deixar clara qual é a realidade da fé tal qual a própria Igreja a concebe. Ou seja, a fé é iniciativa de Deus, é dom de Deus, mas eu conservo a minha liberdade. A evidência não me constrange, sobra sempre um espaço livre para a minha adesão. Então, se eu confio em Deus e se eu confio e creio nas verdades que Ele me revela, isso não afeta nem a minha liberdade e nem a minha inteligência. No campo das relações humanas,
Por exemplo, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que as outras pessoas nos falam sobre elas mesmas, sobre suas intenções. Não é contra a minha liberdade e a minha dignidade confiar nas promessas que as outras pessoas me fazem. Por exemplo, é perfeitamente bom e justo que o homem confie na sua esposa quando se casam, que a esposa confie no seu marido. O acreditar nas promessas do outro, o acreditar naquilo que o outro diz, não afronta a minha liberdade e não afronta a minha inteligência. Na realidade, eu acredito para entrar em comunhão recíproca com aquela pessoa. Por isso, é ainda menos contrária à nossa dignidade prestar pela fé à revelação de Deus plena adesão do entendimento e da vontade. Isso está na Constituição Dei Filhos do Concílio Vaticano I, lá do século XIX. Não é contrária à nossa dignidade prestar pela fé plena adesão do intelecto e da vontade à revelação de Deus e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Parágrafo 155. Na fé, a inteligência e a vontade humana cooperam com a graça divina. Isso precisa ficar muito claro. Nós somos livres para crer. A fé é dom de Deus, mas não é um dom que me obriga. É um dom que me é oferecido e que reclama a minha resposta. Então, aqui nós temos uma citação de Santo Tomás de Aquino que vale a pena nós retermos. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Então, dom de Deus, liberdade humana, graça, providência, assistência do Espírito Santo, a minha própria inteligência, a minha própria iniciativa, tudo isso tem que caminhar juntos. Em outras palavras, a fé é graça, mas ela é também um ato humano. E aí o nosso catecismo vai começar uma série de parágrafos que trata de um tema muito importante: fé e inteligência. Fé e inteligência. Fé e razão. Sabem que o próprio Papa São João Paulo II escreveu um documento muito importante que ficou célebre, chamada Fides et Ratio. Fé e razão. E São João Paulo II vai dizer que fé e razão são como que as duas asas pelas quais o espírito humano alça voo na busca da verdade. A fé sem a razão, ela é cega. A razão sem a fé, ela é soberba, ela é seca, ela é árida. As duas se iluminam reciprocamente, as duas dão sabor à outra. Sabem, meus queridos, eu particularmente considero para mim uma graça o fato de eu conseguir rezar com a teologia. Ou seja, se eu estou estudando um livro da Sagrada Escritura, não apenas rezando com aquele livro, não apenas abrindo e fazendo dali uma meditação, uma leitura orante. Não, estou estudando mesmo, com comentários bíblicos. Mesmo ao fazer isso, eu consigo me alimentar, e eu acho que não deveria ser de outra forma para nenhum teólogo, eu consigo rezar com o próprio estudo da teologia. E aí nós vamos lembrar aquela expressão célebre de que a teologia é a fé à procura do entendimento. Vamos pedir ao Senhor, então, que nós possamos crescer na fé, mas também no conhecimento das verdades da fé, sempre guiados pelo Espírito de Deus. Amém.